Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje vamos falar sobre os 7 sacramentos da Igreja Católica. Mas antes é preciso entender uma coisa, que toda religião que você for estudar, seja ela do Oriente, do Ocidente, né, monoteísta, politeísta, né, animista, né, panteísta, qualquer uma, você vai encontrar dentro da religião as ritualísticas, as ritualistas professadas, as ritualísticas que promovem, que trazem para o adepto, incentiva o adepto a manifestação do mito, né, as expressões da própria religião e o fortalecimento da fé ou da comunhão do adepto com a religião, com as divindades ou não, né? Como no caso é o caso do budismo, que não tem a ideia de Deus. Então, todas as religiões, sem exceção, elas têm os seus rituais de forma diferente, né? Não de forma igualitárias, e muitas vezes com uma compreensão um pouco diferente da compreensão dos adeptos, dependendo da religião. Então, esses rituais, inclusive, eles abrangem todas as fases da vida, né? Da vida do adepto, do professo, do crente, poderíamos dizer assim, né? E são a expressão do mito, né? do mito que descreve descreve a história, descreve as nuances da religião, descreve os pontos históricos da religião, os pontos de fé da religião, e o ritual ele traz essa expressão desse mito que foi descrito, e não necessariamente de forma escrita no papel, mas muitas vezes de forma oral, como é o caso das religiões de matriz africanas e indígenas, né? Por algumas não terem textos escritos, no caso, como é o caso do candomblé, não existe um texto escrito da própria religião que é doutrina para todas as variantes do candomblé. E o foco dos rituais, né, é a manifestação também da própria fé, né? E nesse caso, o objetivo do nosso vídeo, que é os 7 sacramentos da Igreja Católica, é estudar esses sacramentos, cada um deles, de uma forma sintética, não é o objetivo dissecar. E outra coisa, também o vídeo, como eu digo sempre, né, quem já me segue ou quem já assiste os vídeos já tem essa consciência, não de forma apologética, eu não vou criticar os 7 sacramentos da Igreja Católica, eu vou descrever esses 7 sacramentos e como os adeptos, no caso, creem, né, de forma a partir da fenomenologia da religião, apenas descritivo, nada de... Então a gente vai navegar pelo seguinte: o que são esses sacramentos, quais são, né? E qual é a ordem deles, do primeiro até o último, né? Então, o que são esses sacramentos, né? Como falei na introdução, são mitos, né? Mitos de fé da Igreja Católica, né? Católica, apostólica, romana, né? Porque nós temos a Igreja Católica Universal, né? Catolicismo, a Igreja Universal do Reino de Deus. Esses rituais, no caso, esses 7 sacramentos, eles simbolizam momentos de comunhão dos fiéis, né? No caso dos católicos, né? E o objetivo é confirmar a fé em Deus através desses rituais. Quais são os sacramentos, né? Uma observação a ser feita, né? Como o catolicismo é cristão e nós temos também os evangélicos, os cristãos evangélicos, né? Protestantes, poderíamos dizer assim,
E eles também têm sacramentos, mas preferem não chamar de sacramentos, mas de ordenanças. E aí, mesmo não professando, né, alguns dos que nós vamos ver aqui, ver aqui, eles são de certa forma também praticados, talvez de maneira diferente dentro dentro do cristianismo, no entanto não como sacramento, né, mas como ritos naturais, né, dos próprios evangélicos, mas não como ordenança. Ordenança, os cristãos, eles só têm duas ordenanças, que no caso está dentro dos sacramentos, dos 7 sacramentos do catolicismo romano. Os cristãos evangélicos, aqui é só para fazer um pouquinho para uma compreensão, os cristãos evangélicos, eles apenas praticam dois nos seus rituais, que é o batismo nas águas, o primeiro sacramento da Igreja Católica, e a Eucaristia, né? Ou como os cristãos protestantes evangélicos chamam, de Santa Ceia, né? Então essas duas ordenanças os evangélicos eles professam. No entanto, por exemplo, e aí a gente vai ter uma diferenciação no batismo também. E também dentro dos próprios evangélicos nós vamos ver que existe uma diferenciação também desse batismo, até dentro dos próprios evangélicos, que é a questão, por exemplo, a expressão ou imersão, criança ou não, né? Porque a gente vai ver aqui que o catolicismo ele batiza crianças, né? A confirmação, no entanto, por mais que a gente vai ver que é preciso confirmar esse batismo que é feito na infância, mas também a igreja evangélica ela tem o seu discipulado, né, para que a pessoa seja batizada, e as penitências dentro dos evangélicos seriam, por exemplo, as formas de abstinência, de esvaziar a natureza pecaminosa para buscar uma comunhão maior com Deus, jejum, oração, né, leitura da palavra. Então, assim, é isso que eu estou tentando dizer. Pronto, por exemplo, a ordem. Também os evangélicos têm também a ordem, né, que é parecido. A forma não, como é executado não, mas também tem a ordem. O matrimônio, mas não é visto como ordenança, mas os cristãos evangélicos também têm essa prática. A unção dos enfermos, né? Os evangélicos também ungem, né? No entanto, não necessariamente quando a pessoa está no último momento de morte, né? De vida ali, né? Mas em várias situações, inclusive alguns evangélicos até ungem, fazem unção com óleo, né? Fazem unção até de objetos. É assim, né? Vai depender da variação dentro do meio evangélico. Então, mas para a Igreja Católica são os sacramentos. Então, quais são? Né? Quais são os sacramentos? São 7, né? O batismo, a confirmação desse batismo, né? Que é chamado de crisma ou primeira comunhão, as penitências, a Eucaristia, a ordem, o matrimônio, né? E a última delas, né? E o último sacramento, que é a unção dos enfermos. Então a gente vai ver cada um deles, né? Você vai ver que essa ritualística católica, né, dos sacramentos acontecem durante um período da vida das pessoas, né? Não no mesmo período, mas durante a sua vida como cristão, né? Iniciando com o batismo, né? Logo após o nascimento,
A gente vai ver essa diferenciação, porque no caso a Igreja Católica batiza crianças. As igrejas evangélicas, né, já não tem essa concepção. No entanto, a forma, né, a forma é praticada a mesma forma que a Igreja Católica executa, também é praticado por algumas igrejas. Algumas não, a presbiteriana, né? Dá só uma pausa aqui para resolver aqui um negócio. Então, deu uma pausa aqui para mim pegar aqui exatamente do próprio site de uma das igrejas presbiterianas, para fundamentar o que eu falei, não fica somente nas minhas palavras, né? Então aqui eu estou no site da Igreja Presbiteriana do Buqueirão, né? Igreja Presbiteriana tradicional, não independente, não renovada. E aqui no Manual Presbiteriano, mais precisamente no Princípio de Liturgia, capítulo 5, né? Ele vai trazer esse batismo de criança. E ele, no artigo 11 ele vai dizer o seguinte: os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil devem apresentar seus filhos para o batismo, não havendo negligência a essa ordenança. Nenhuma outra pessoa poderá acompanhar os pais ou responsável no ato do batismo das crianças a título de padrinho ou mesmo de simples testemunha. Aqui ele colocou esse artigo porque vai diferenciar da Igreja Católica, que é o que a gente vai ver, porque a Igreja Católica, no caso, tem padrinhos, né, para acompanhar os pais. E a gente vai ver já sobre isso. Então você viu que a Igreja Presbiteriana, mesmo sendo evangélica, ela batiza crianças, e da mesma forma também por aspersão, como a Igreja Católica. A Igreja Católica batiza por aspersão e a Igreja Presbiteriana também batiza por aspersão. No entanto, a diferença é que não tem padrinho, né? Como falei, dentre os sacramentos, termina com a unção dos enfermos, né, que é dada aos doentes no final da vida. A gente vai abordar isso, né? Qual a importância dos sacramentos para a Igreja Católica, né? São ocasiões, né, onde os fiéis relembram as graças feitas por Deus, né? Confirma a continuidade da sua fé, né? E fortalece a fé do católico, né? Agora a gente vai ver uma por uma. Eu já dei umas pinceladas aqui, mas a gente vai ver uma por uma na sequência, né? A primeira vamos ver a ordem delas e vamos abordar cada uma. A primeira na ordem é o batismo, né? O batismo, esse é o primeiro sacramento, né? E é realizado logo nos primeiros meses da vida da criança. E nesse caso aqui, esse batismo, as pessoas que compõem para validar esse batismo os pais da criança, né? E os padrinhos, sendo que no caso da presbiteriana, como você viu, eles excluem os padrinhos, não tem padrinhos, é só os pais mesmo, né? E tanto os pais quanto os padrinhos vão ficar responsáveis por iniciar essa criança nos ensinamentos cristãos, né? Então os padrinhos, eles têm uma responsabilidade juntamente com os pais. Após o batismo, né, essa criança passa a integrar a comunidade da igreja. Até muitas vezes você ouve no ditado popular, né? Quando a criança não é batizada, ela é pagã. Logo se pergunta: ela foi batizada, a criança? Não. Batize, porque ela é pagã, né? Então, após o batismo, ela passa a fazer parte da comunidade, né? E ela deve progressivamente, na sua fé, demonstrar o desejo de encontrar salvação, como também de seguir a Jesus, né? Que é uma igreja cristã. O catolicismo é uma igreja cristã. Mas aí acontece o seguinte: vamos dizer que a pessoa, ela viveu a vida toda, ou veio de outro país, ou vivia numa outra religião, e ficou adulto, né? Não se batizou quando era criança, ficou adulto. E agora, o que faz? Aí, se ela quiser se batizar,
ela pode solicitar o batismo. Como é o ritual do batismo, né? Então, vamos ver durante o batismo. Durante o batismo, você vai ver que a água benta é jogada no bebê por aspersão, né? Por aspersão. Vai ser exatamente na cabeça do bebê. Até existe uma piada do Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos é um dos reverendos da Igreja Presbiteriana do Brasil. O batismo, houve um debate dentro dos evangélicos que girou em torno do seguinte, que aí inclusive o nome da igreja, da própria igreja, o nome da própria igreja batista vem exatamente dessa ideia de batismo, né? Batismo, né? Porque foi exatamente uma divergência do batismo ser por imersão completo, o corpo todo. E aí o Augusto Nicodemos traz exatamente essa ideia, né? Que, beleza, como é que é o batismo, né? É mergulhado, mas o batismo só é válido quando a pessoa é imersa totalmente. Aí o Augusto Nicodemos usa a piada do seguinte: bom, então faz o seguinte, a gente já faz a última parte só, bota só no final, na nuca, na cabeça, né? E aí tá batizado, porque não é imersão, mas se botar metade do corpo não é válido, se botar até o pescoço não é válido, se botar até aqui não é válido, tem que botar todo, então a gente já bota já ao final. Só uma piada só pra descontrair mesmo. Então, aspersão, né? Com água benta, o batismo, né? No caso, na presbiteriana, com água normal, já presenciei. E aí o padre vai realizar bênçãos e orações voltado para abençoar a criança, né? E a água dentro do simbolismo do batismo tem a ideia de purificação. Mas aí acontece o batismo, a criança não tem ideia de crença ou não, né? Ela precisa ser confirmada, precisa confirmar a sua fé. Aí, para confirmar a fé, nós temos o segundo sacramento, que é a confirmação, ou mais conhecida como a crisma, né? A crisma vai ser a confirmação da fé dessa criança. Qual é o simbolismo que existe a crisma, né? É exatamente a ideia da confirmação da continuidade do cristão, dessa criança, né? E no caminho da fé, né? E a confirmação vai reafirmar novamente os juramentos, né? Realizados ali durante do batismo, né? Também vai ter ali os padrinhos e os pais vão fazer parte desse ritual também, né? A primeira comunhão. E ali vai se fazer juramentos a Deus, né? E a crisma também é realizado ainda durante a infância da criança, né? Onde aqui é a renovação dos votos do batismo, né? Ela vai renovar os votos do batismo. O sacerdote, no caso o padre, unge com óleo sagrado a testa do crismado, né? No caso do fiel, do católico, que vai passar pela crisma, e vai fazer perguntas sobre a permanência dela na igreja, né? E o crismado, no caso, vai responder perante todos os presentes na missa. Aqui nós poderíamos fazer uma religião comparada com o discipulado, né? Que é feito nas igrejas evangélicas, no caso na Assembleia de Deus. Vou pegar como propriedade da Assembleia de Deus porque aí é onde eu me congrego. E depois que passa pelo discipulado, as lições da escola dominical, e durante um período vai passar pela preparação para o batismo. No culto de quinta-feira, que é o culto de doutrina, essa pessoa vai até a frente, no caso o adulto, né? Porque a igreja Assembleia de Deus não batiza criança. E vai fazer ali a sua profissão de fé. O pastor vai perguntar quem é Jesus. Todas as perguntas voltadas para a fé. E o adepto ali, o crente, vai responder. Aqui segue mais ou menos esse mesmo caminho, só que a diferença aqui é que ainda é uma criança. E aí nós temos o terceiro sacramento, que é a penitência, né? E a ideia da penitência, daí até ele ser chamado também de reconciliação, né? De reconciliação,
porque é através desses sacramentos que o cristão vai se reconciliar sua comunhão, né? Alicerçar sua comunhão com Deus, que pode ter sido perdida devido ao cometimento de pecado, né? E aí o adepto, ele arrependido, ele vai confessar os seus pecados ao sacerdote, né? E o sacerdote vai trazer algumas penitências para que ele faça, né? E aí haja reconciliação. Então, a função do padre aqui, né, é dar a penitência a esse confessor, né, a quem vem se confessar, e o padre vai fazer oração ali para a remoção dos pecados que essa pessoa cometeu, fazendo novamente a reaproximação desse cristão com Deus, e aí o padre vai absolver os pecados que esse devoto cometeu, né? Esse rito, ele normalmente esse rito de confissão é feito no confessionário, né? Onde só existe ali o padre e o devoto, que vai ali para se confessar e pegar suas penitências para haver uma reconciliação devido às suas falhas. As penitências, inclusive, elas foram um dos motivos da Reforma Protestante. Se você quer saber um pouco sobre a Reforma Protestante, tudo isso que eu estou dizendo aqui, em especial essa questão das penitências, vai lá no meu canal, aí no canal, e tem 2 vídeos sobre a Reforma Protestante. E aí você vai ver exatamente sobre isso, sobre as indulgências, que era um tipo de penitência. Mas eu não vou falar sobre isso, para deixar o gostinho e você ir lá e assistir. A Eucaristia, né? Ou para os cristãos protestantes, não convencionais, mas protestantes, a Santa Ceia. Esse sacramento aqui, ele é considerado o sacramento dos sacramentos, né? Onde os cristãos vão ingerir a hóstia sagrada, né? O corpo de Deus, poderíamos dizer assim, né? E nesse ritual, na Eucaristia, é relembrado a Santa Ceia, né? A paixão de Cristo e sua ressurreição, né? A hóstia é tida como um alimento ali espiritual para a vida dos devotos católicos, né? E aí quem é que pode receber essa hóstia no catolicismo? Os cristãos, né? E as condições para que ele receba é que ele esteja livre de seus pecados, né? Ter se confessado, né? Recebido os sacramentos de penitências, e aí ele pode participar. Esse sacramento para o católico é considerado um estado de graça, né? Um estado de graça, onde ele recebe a graça de Deus. A hóstia, no caso, a hóstia e o vinho durante a Eucaristia, tanto o pão, né, a hóstiazinho e o vinho são consagrados e são transformados no corpo e no sangue de Jesus, né? Caso eu não esteja enganado, é transubstanciação, né? Ali é feito novamente o sacrifício de Cristo naquele momento ali, e a pessoa vai se apropriar do corpo de Cristo, né? Recebendo ali a hóstia. O quinto sacramento que a Igreja Católica é a ordem, né? E esse sacramento é dado somente aos cristãos que desejam ser sacerdotes, no caso padres, né? E aí a questão é, quem pode ser um sacerdote na Igreja Católica? Somente homens, né? A Igreja Católica ainda não consagra. Como seria, hein? Padres é homem, aí padres, freiras talvez, porque no caso da Igreja Evangélica, pastoras, né? Padres, bom, não sei, depois vai aí e pesquisa. Mas a Igreja Católica não consagra mulheres para serem líderes da igreja, né? Então somente homens. Ele tem que ser maior do que 25 anos, caso contrário não, né? E ele tem que ter desejo, né? O desejo de abraçar a missão, né? Porque é uma missão. Os padres eles têm que serem adeptos do celibato, então não podem casar, é uma vida realmente
devotada do começo ao fim à igreja, vai ser devotado somente à igreja católica, né? E daí ele tem que ter uma grande fé, tem que ter certeza realmente que é isso que ele quer viver, que ele quer realmente se devotar somente à igreja, porque ele vai viver o resto da vida para isso, né? E aí como os requisitos, a pessoa precisa ser íntegra, né? Precisa ter uma integralidade, e também ser virtuoso, né? Porque ele vai ter uma missão dentro da igreja católica, né? Que é orientar o povo, trazer orientações ali para o povo e guiar a comunidade, né? Depois que ele é ordenado, ele vai assumir as suas funções na igreja, né? E também vai ter ministérios ali dentro da igreja, delegar, coordenar, né? Vai ser o guia, como é a proposta, né? E aí, dentro dessa ordem, no catolicismo, né? Existem graus de ordenamentos. O episcopado, né? Que é o bispo. O presbítero, né, que é o padre, né? E o diaconado, né, que são os diáconos. Então, esse é o corpo, são os 3 graus, poderíamos dizer assim, do ordenamento dentro do catolicismo. Os principais, poderíamos dizer assim. E aí, o 6º sacramento, que é como eu falei no princípio do vídeo, que por mais que a igreja evangélica, ela não, você viu que existe algumas coisas aqui que os evangélicos, os cristãos protestantes, eles também praticam, no entanto não como ordenamento. Esse aqui inclusive, os evangélicos têm como um mandamento a forma, né, também. No entanto, são mais maleáveis, com referência inclusive. E a igreja católica também está mudando, porque como eu peguei aqui para montar esse estudo, somente a forma como eles veem, eu não me aprofundei muito na questão. Mas eu tenho que ver se a igreja católica ela já está liberando o casamento, né? Nós estamos seguindo para um mundo progressista, então possivelmente, não sei se um dia vão chegar ali, ou se já fazem isso em algum país, eu não sei. O matrimônio homoafetivo, como também a questão do divórcio. Mas vamos só descrever o sacramento. No caso dos cristãos protestantes, de certa forma o divórcio já é um pouco aceito, né? Não é o correto, mas existe debate sobre isso. Inclusive o novo casamento, existe livros sobre isso. Eu tenho inclusive uma lei sobre isso. Divórcio, casamento, divórcio, novo casamento. De um grande autor, inclusive. Então vamos lá. O matrimônio, né? O matrimônio, um homem e uma mulher recebem a bênção, né? E se unem, né? Para iniciar uma família. Então esse é o sacramento do matrimônio, do casamento. E aí o que propõe, né? O que é proposto? Fidelidade e indissolubilidade. O que significa? O casamento não pode ser desfeito. Então até aqui no sacramento, eu não sei se em algum lugar já deve ter mudado, mas o casamento é visto como um casamento somente entre um homem e uma mulher. Então casamento heterossexual, né? E a indissolubilidade é um único casamento, né? Mas aí vem a questão. Então quando esse casamento, existe alguma forma desse casamento para o catolicismo ele perder a validade, aí somente existe uma condição, que é quando o parceiro morre. Então o casamento, no caso, é desfeito, né, no caso. E aí, no caso, para a igreja evangélica, já tem algumas visões já do novo casamento não ser visto tanto com uma forma errada, né? Prega a indissolubilidade, mas no entanto acaba que há uma certa, eu não vou dizer liberalidade, mas já existem pessoas que são casadas e divorciadas e
que inclusive pastoreiam em algumas igrejas e denominações. E o último sacramento, né, para a gente finalizar, dos 7 sacramentos da Igreja Católica: a unção dos enfermos. Esse sacramento, né, é dado ao devoto, né, que tá, vamos dizer, sofreu um acidente, tá com câncer terminal, alguma doença, aí, velhice, né, e aí ele vai receber esse sacramento, né, porque ele ali se encontra num momento de morte, próximo à morte. Então ele recebe a unção, né, dos enfermos, né, que também é chamada de extrema unção. Durante o sacramento, o sacerdote, no caso o padre, né, vai ungir ali a testa do doente com um óleo consagrado, né, e vai ali trazer leituras bíblicas para produzir um conforto à vida do devoto, né. Esse sacramento ele fecha, porque ele fecha os 7 sacramentos, porque ele é considerado o último dos sacramentos, né? E ele uma das dentro do ritual, né, proposto para alimentar a fé do fiel, né, é o foco de aliviar o sofrimento ali, né, e promover ali o perdão dos seus pecados, né. É como se estivesse dizendo assim: olha, você está preparado agora, vá se encontrar com Deus, no caso, né? Vá se encontrar com Deus. Então, a gente finaliza, né, com esses 7 sacramentos da Igreja Católica. Aposto que é uma curiosidade de muitos cristãos, principalmente aqueles que não viveram a sua vida, porque a maioria dos cristãos protestantes eles já viveram uma parte da sua vida dentro do catolicismo quando eram pequenos. Mas aí hoje no Brasil, a maioria, as pessoas que se dizem católicos são católicos somente nominais. O que isso quer dizer? Não são católicos praticantes, não vivem, então não desconhecem também. Talvez até alguns católicos vão se interessar em assistir esse vídeo. No entanto, os cristãos protestantes em si, aqueles que nasceram no evangelho, como é o caso da minha filha, que tem 10 anos, ela não tem nem noção disso aqui, né? E muitos cristãos também não se lembram ou não têm noção. Então eu espero que ajude na compreensão e no entendimento. Espero que o vídeo tenha contribuído para o crescimento cultural da cultura religiosa. Eu só peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal para dar uma força para o canal, né? Crescer em número de adeptos. As visualizações têm sido razoáveis, né? Para os objetivos, né? E dá aí o teu like, gostei ou não gostei, e comenta também aí, faz alguns acréscimos aí, no texto. É aberto para todo mundo fazer, para todo mundo comentar, né? É aberto. Então é isso aí, e até o próximo vídeo.